A alquimia não era sobre ouro. A chuva caía fina sobre a cidade quando Joshua empurrou a pesada porta da biblioteca esquecida. O som ecoou como se o lugar estivesse vazio havia décadas ou séculos. Zig entrou primeiro. O pequeno gato preto caminhava devagar entre as sombras, com os olhos amarelos refletindo a luz das velas antigas espalhadas pelo salão circular. O cheiro era estranho: poeira, metal, ervas queimadas e algo mais difícil de explicar. Como páginas antigas molhadas pelo tempo. Joshua passou os dedos pelas estantes até encontrar um símbolo gravado na madeira. O símbolo do fogo. Mas antes que pudesse tocar novamente, Zig arqueou o corpo. O gato encarava o fim do corredor. Alguém estava ali. Ou pelo menos, alguma coisa. No centro da biblioteca existia uma mesa coberta por instrumentos estranhos. Frascos de vidro, máscaras douradas, ampulhetas, metais derretidos e símbolos desenhados em tinta vermelha. No meio de tudo repousava um livro gigantesco. Na capa, apenas uma frase: A grande obra. Joshua abriu lentamente. E então ele viu desenhos de reis oferecendo ouro aos alquimistas, laboratórios subterrâneos, homens tentando transformar chumbo em ouro. A velha história que todo mundo conhecia sobre os alquimistas, mas conforme avançava nas páginas, algo começou a mudar. Os textos não falavam apenas sobre metais. Falavam sobre pessoas, sobre a mente, sobre transformação interna. Joshua franziu a testa. Espera, isso não é química. As velas tremularam. Uma nova página surgiu e nela havia o desenho de um homem dividido ao meio, uma parte feita de sombra, a outra feita de luz dourada e abaixo da imagem estava escrito: Quem não enfrenta a própria escuridão jamais encontrará o ouro verdadeiro. O silêncio ficou pesado. Zig começou a andar ao redor da mesa lentamente, como se sentisse algo invisível circulando o ambiente. Joshua continuou lendo. E quanto mais lia, mais percebia que talvez a alquimia nunca tivesse sido sobre riqueza. O chumbo representava a mente bruta, o ouro simbolizava consciência elevada, o fogo não era apenas fogo, era sofrimento, mudança, renascimento. Os alquimistas acreditavam que o ser humano precisava ser destruído por dentro para se reconstruir de uma forma superior. Era isso que chamavam de a grande obra. Joshua observou um dos desenhos mais estranhos do livro. Um alquimista encarava o próprio reflexo num espelho negro. Mas o reflexo sorria sozinho. Integração da sombra, Joshua murmurou. Segundo os textos antigos, todo ser humano escondia partes de si mesmo. Medos, raiva, ego, desejos reprimidos, traumas. E ignorar isso tornava alguém incompleto. Para os alquimistas, iluminação não significava virar perfeito. Significava encarar aquilo que existia no fundo da própria mente. Sem fugir, sem máscaras ou sem mentiras. Naquele instante as paredes começaram a mudar. Os símbolos desenhados no salão passaram a brilhar em azul. O fogo das velas ficou dourado. E Joshua percebeu algo perturbador. Os laboratórios alquímicos talvez nunca tenham sido apenas lugares para experiências químicas. Talvez fossem templos de transformação psicológica e espiritual. O verdadeiro experimento era o próprio ser humano. Zig subiu na mesa e encarou uma página específica. Nela havia o desenho da famosa pedra filosofal. Mas não parecia uma pedra. Parecia um olho brilhando dentro de um círculo de fogo. Joshua respirou fundo. Então finalmente entendeu. A pedra filosofal talvez nunca tenha sido um objeto capaz de criar ouro. Talvez fosse um símbolo para a consciência desperta. Uma mente transformada, um espírito reconstruído. O ouro sempre esteve dentro do próprio alquimista.
As velas começaram a apagar uma a uma. O laboratório mergulhou lentamente na escuridão. Mas o livro continuava brilhando. E na última página surgiu apenas uma frase. Aqueles que procuravam ouro talvez nunca tenham entendido a alquimia. Zig ergueu os olhos amarelos para Joshua. Como se já soubesse disso desde o começo. O brilho do livro começou a pulsar, lento, quase como um coração adormecido voltando à vida depois de séculos. Joshua tentou fechar a capa, mas não conseguiu. Símbolos alquímicos surgiam pelo chão da biblioteca em linhas douradas que se espalhavam como raízes luminosas. Zig soltou um miado baixo. Não de medo, mas como que avisando algo. O ar havia mudado, ficado mais pesado, mais denso, mais antigo. As chamas das velas começaram a oscilar violentamente enquanto os símbolos alquímicos nas estantes brilhavam em dourado. Então letras luminosas começaram a sair dos livros, flutuando pelo salão em espirais douradas ao redor de Joshua e Zig. Por um instante, todos os símbolos pararam no ar. No centro da página aberta surgiu um novo símbolo. Da união entre Sol e Lua, luz e sombra. Mas logo abaixo havia algo ainda mais estranho. Uma frase escrita em tinta negra. O primeiro portal da alquimia não se abre em laboratórios. Ele se abre dentro da mente. Joshua sentiu um arrepio subir pela nuca. As letras começaram a se mover. E o chão desapareceu. Por um instante ele teve a sensação de estar caindo dentro do próprio pensamento. Quando abriu os olhos novamente, a biblioteca havia sumido. Agora estavam em um corredor infinito feito de espelhos negros. Cada espelho refletia uma versão diferente dele. Em um, Joshua aparecia velho e cansado. Em outro, vestia roupas douradas como um rei alquimista. Num terceiro, seus olhos brilhavam em azul. Mas havia um reflexo que não imitava seus movimentos. Ele apenas observava sorrindo. Zig rosnou imediatamente. O reflexo começou a caminhar dentro do espelho como se o vidro fosse água. Joshua deu um passo para trás. O que é isso? Então a voz respondeu, mas não veio do corredor, veio da própria mente dele. Aquilo que você enterrou. O reflexo atravessou o espelho. A temperatura caiu. O fogo azul surgiu pelas paredes do corredor enquanto símbolos alquímicos giravam lentamente no ar. Joshua percebeu algo terrível. Aquela criatura tinha o rosto dele. Mas era feita de fumaça escura e ouro derretido. Os alquimistas chamavam aquilo de nigredo. A primeira etapa da transformação, o confronto com a própria sombra. Medos, traumas, raiva, desejos ocultos. Tudo aquilo que a mente tenta esconder. A criatura caminhou lentamente ao redor de Joshua. Você procura conhecimento, mas ainda foge de si mesmo. As paredes começaram a mostrar memórias fragmentadas. Momentos de culpa, solidão, dúvidas, medos antigos. Joshua fechou os olhos. O corredor inteiro parecia querer esmagá-lo. Mas então Zig avançou. O pequeno gato preto ficou entre Joshua e a criatura. Os olhos amarelos brilhavam intensamente agora. Os símbolos ao redor começaram a desacelerar. E pela primeira vez a entidade hesitou. Joshua respirou fundo. Então finalmente entendeu o que os alquimistas queriam dizer. Transformação não era ganhar poder. Era sobreviver ao próprio caos interior. O ouro espiritual não surgia da perfeição. Surgia quando alguém conseguia atravessar a própria escuridão sem se tornar parte dela. A criatura sorriu. Mas dessa vez, como se aprovasse aquilo. Então começou a desaparecer lentamente.
Antes de sumir completamente, deixou apenas uma frase ecoando pelo corredor infinito. A grande obra apenas começou. As chamas azuis se apagaram. Os espelhos racharam simultaneamente. E Joshua acordou de volta na biblioteca. Ofegante. As velas ainda queimavam. O livro permanecia aberto. Mas agora havia algo novo sobre a página. Uma pequena chave dourada. Zig encostou a pata nela. No mesmo instante, uma porta apareceu no fundo da biblioteca. Uma porta que definitivamente não estava ali antes. Na madeira escura havia um símbolo gravado. A marca dos antigos alquimistas. Joshua olhou para Zig. Zig olhou para a porta. E lentamente, a porta foi se abrindo sozinha.